Deus seja louvado, muito prazer estar aqui com você, irmãs. Gente, é tão bonito essa visão daqui, é uma visão fantástica. Para quem não me conhece, sou a Priscila Margarida, sou formada há 11 anos, tenho 11 anos de jornada dentro da psicologia, e eu quero falar um pouquinho dos papéis que existem e que muitas vezes nós estamos neles e passa despercebido. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o que acontece com a gente antes de um diagnóstico e o que acontece depois de um diagnóstico. Então, minha fala aqui ela vai ser dividida em dois aspectos, em dois pontos. E eu vou começar passando aqui, só dar uma noticiazinha. Eu tenho uns papéis aqui, porque, obviamente, eu tenho uma cola, porque eu não quero deixar nada em branco. Então, eu estudei o tema, eu fiz pesquisas, fiz leitura científica, fiz aulas, estudei aulas para estar aqui. Aí, como eu tinha muita coisa para falar, eu falei, vou levar uma colinha, e aí eu vou dizer, para não ficar aquele negocinho, parece que eu estou colando e vocês não precisam saber. Então, vocês já sabem que eu vou colar a minha fala aqui em alguns momentos. E, vou começar com uma questão que está conosco desde o dia 1 da nossa vida, que é os nossos sentidos. Então, os nossos sentidos são o quê? O que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente toca, o que a gente sente no paladar. Fernanda deu uma excelente palestra aqui, basicamente sobre paladar, então tem diversos sabores para a gente descobrir que a gente já tem um gosto específico. Mas hoje eu quero usar um sentido de vocês, eu não preciso da resposta. A resposta pode ficar com vocês mesmas. Como o tema do dia de hoje, do Outubro Rosa, é o câncer de mama, eu quero dizer para vocês o que essas imagens aqui transmitem. Vocês não precisam responder, eu quero só que vocês observem, pegue esse sentido, visão, e coloque todo empenhado nessas imagens. E o que essas imagens transmitem para nós? Visão agora, só sua visão aqui nesse momento. O que essas duas imagens transmitem para nós? Os nossos sentidos é uma das primeiras faculdades mentais nas quais a gente pega o mundo aqui de fora e coloca aqui dentro. Então, a visão é uma dessas faculdades mentais nas quais a gente olha e coloca para dentro. Aqui está bonito demais. Então, eu me alimentei de uma imagem bonita. E aí, eu tenho mostrado essas duas imagens para vocês. E o que eu quero falar de tudo isso? Como eu disse, a visão é uma das primeiras faculdades mentais, ou seja, um dos primeiros aprendizados nossos. E aí nós formamos fotografias, fotos, imagens dentro de nós. E, para isso, a psicologia dá nome de representação mental. Então, quando a gente diz, estou doente, tenho uma doença, e aí eu quero abrir um grande parêntese aqui, para dizer que talvez você nunca vai ter um diagnóstico de câncer. Talvez você nunca vai ter uma doença grave. Porque as estatísticas têm melhorado com o tempo. Obviamente, a medicina tem melhorado. Mas eu quero abrir esse grande parêntese para dizer assim, qual é a representação mental do desespero? Esse, sim, pode chegar na nossa casa. Do desespero, da tristeza, da traição, da angústia, da humilhação, da falência financeira, de uma separação de filhos, de uma ida por caminhos que eu não estava esperando. Isso pode acontecer. Então, eu quero trazer aqui esse aspecto da representação mental ao se imaginar doente.
E aí eu trago algumas palavrinhas para ver se contribui com aquilo que você pensou ao olhar aquelas duas imagens. Queda de cabelo, perda do referencial feminino, principalmente no câncer de mama, tensão, surpresa, comprometimento da imagem, eu já me olho e eu estou me reconhecendo, fraqueza, dependência, cadê a qualidade de vida? Muitas vezes, ao se ver doente, essas questões abrem dentro de nós. E aí o pontinho que eu quero abrir aqui dentro para vocês é o seguinte: será mesmo que quando uma doença bate na nossa porta, será que é só essas questões que cabem para nós? O que eu quero possibilitar com essa palavra minha aqui é que a gente pode abrir mais possibilidades. Não é negar essas realidades, não é falar, não, eu sou forte mesmo, nada me derruba, isso aqui é só mais uma. Não, não é nada disso. Porque essas coisas nos derrubam, sim. Essas coisas nos entristecem, sim. Quando eu digo essas coisas, eu estou dizendo um diagnóstico de câncer, eu estou dizendo um desespero, eu estou dizendo de uma gama de acontecimentos que podem nos chegar de modo a nos surpreender. Então, eu não estou negando essas realidades. Eu quero mostrar para vocês que é possível abrir um campo de possibilidades. É possível a gente pensar em mais possibilidades do que apenas essas questões. E aí, brota uma questão aqui, que é a esperança. A esperança, ela é aquela gota que cai no mar de tantas incapacidades que vêm primeiro. Porque todas aquelas questões brotam em nós quando nós descobrimos algo que nos surpreende negativamente. Agora eu não vou ser ninguém, agora acabou minha vida. O que vai ser de mim? Eu não vou trabalhar, eu não vou conseguir ser ativa mais em casa. Mas aí vem a esperança, sabe por quê? Porque uma parcela significativa hoje das pessoas que recebem o diagnóstico de câncer consegue se curar. Porém, há uma sentençazinha aí que martela na nossa cabeça, que é a nomenclatura. Diagnóstico de câncer de mama. Eu quero dizer para nós que dá para a gente superar os termos, as terminologias. Porque hoje o câncer de mama, ele é uma doença tratada, possível de cura. E aí, em se tratando da doença em si, eu quero iniciar um assunto aqui para vocês. Eu quero falar o seguinte: quais são os fatores que a gente tem que trabalhar antes mesmo de um diagnóstico? Então, eu vou trazer aqui algumas prevenções psicológicas. Existem as prevenções médicas, como a Fernanda trouxe, na nutrição, mas eu quero trazer algumas prevenções psicológicas. A literatura científica tem trabalhado em estudar fatores psicológicos que as mulheres têm e que, não cuidados, podem diminuir sua imunidade e causar, assim, um câncer. E aí, aqui é um convite a uma mudança de estilo de vida. É uma prevenção e um convite a uma mudança de vida. E o primeiro aspecto que eu quero falar de nós, mulheres, é esse negocinho chamado culpa. E aí, eu quero falar um pouquinho da terminologia. O que é a culpa? Porque a gente escuta aí, eu me senti culpada, eu estou mal porque eu estou culpada. Mas será que a gente já gastou um tempinho para dizer, para pensar, o que é a culpa? Então, eu vou trazer um conceito para vocês aqui de culpa, para tentar nos ajudar nisso. Culpa é um lugar que tem dois movimentos: arrependimento e decepção. Então, eu quero trazer aqui esse elemento da culpa e, contudo, um antídoto para tal. A culpa é algo que mexe muito com nós mulheres, principalmente no campo da maternidade. Aí eu trouxe esse campo, porque esse é o campo que só nós
podemos gerar. Só nós. Só nós temos um embriãozinho que cresce aqui dentro e vira um ser humano. E aí, muitas vezes, né, existe esse negócio. E se eu não puder? E se isso não for para mim? E se isso não acontecer? Será que eu estou falhando? Será como é que é? E aí a gente pode ampliar isso até por um lugar de não realização. Talvez você já é mãe. Talvez você cuide de uma pessoa que precisa muito de você e aí já é o seu maternar. Mas o que é que falta? Que aí fica aquela espécie daquele bichinho que tem aquela decepção a todo tempo. Aquele arrependimento que bate a porta. Então, olhe para a sua história de vida, a sua mesmo. Será que tem algum elemento de culpa aí? E aí existe um antídoto, um amenizador de culpa. E eu vou trazer isso para vocês. É muito simples. É a gente olhar a nossa vida diante, olha só, da nossa circunstância. A minha circunstância atual permite que eu realize, que eu tenha acesso, que eu possua isso que me falta? Não, não tem jeito. Então, olhe para isso que você tem. Porque nós estamos na era tecnológica e parece que assim, as mulheres são realizadas quando eu abro a internet. As mulheres são ativas quando eu abro a internet. As mulheres são bonitas quando eu abro a internet. E aí eu paro de olhar para a minha circunstância. Irmãs, isso é muito importante. A gente tem que voltar o nosso olhar para nós. Isso não tem nada a ver com egoísmo, isso tem a ver com pertencimento. Você tem que olhar para a sua circunstância e ver o que é possível para a sua realidade. Um antídoto para a culpa é um olhar circunstancial. Olhe para a sua realidade e veja o que é para você. E aí, um outro elemento que eu quero trazer aqui, antes mesmo de um diagnóstico de câncer, é a raiva, o ódio, a ira. A literatura científica, eu até coloquei aí embaixo, demonstra que o paciente oncológico, geralmente, porque na medicina não tem uma regra A, B, do ponto A eu vou para o ponto B. A medicina não tem essa linha reta. A medicina tem um monte de situações que ocorrem. Mas tem se descoberto que as pacientes que têm algo dentro de si, ligado à raiva, a ódio, a rancor, têm predisposição a desenvolver um câncer. Olha que loucura, né? E existe um antídoto, porque aqui eu estou trazendo a situação, mas eu quero trazer a solução. Existe um antídoto para a raiva. E ele se chama um negócio que Cristo nos deu, que é o 70 vezes 7. O que é 70 vezes 7? Olha, nós estamos com experts aqui. O perdão. E eu vou trazer uma perspectiva um pouco diferente do perdão, que às vezes você já ouviu e às vezes você precisa recordar. Falar de perdão é você entregar para alguém um pedacinho de virtude que nele falta. Então, quando alguém fala para você e fala, olha, me perdoa, desculpa, exagerei. E você perdoa. O que você está fazendo? Você está completando no outro aquilo que tem em você e falta nele. Você está cá levando essa pessoa a um patamar de virtude. Olha que coisa mais linda. Por isso que Cristo fala para a gente perdoar 70 vezes 7, porque esse negócio é muito lindo. É algo em nós que nós completamos no outro. Aí você pode dizer, Priscila, mas eu tenho uma situação que não tem como pedir perdão. Porque, assim, meu pai morreu e eu não consegui pedir perdão para ele. Porque existe muito isso em consultório, eu escuto direto isso. O meu marido morreu e eu não consegui perdoar ele. A minha mãe morreu e a gente não estava se falando. Então, eu carrego um rancor, uma raiva de mim, que aquilo me tira o sono.
Vem cá, é possível perdoar mesmo a pessoa não estando presente? Porque é aquilo que falta no outro, aquela ofensa do outro que faltou, que te ofendeu, que te atingiu, você libera esse perdão mesmo a pessoa não estando aqui. Mesmo a pessoa ter mudado, mudou lá para os Estados Unidos, mudou lá para a Ásia, eu não consigo mais contato. Caraca, vamos perdoar. Porque isso é antídoto para a sua saúde física, mental e circunstancial. Isso é leveza, isso é sono de noite. Isso é paz interior. Perdoar é liberar uma virtude sua para o outro. E aí, falando ainda, olha que eu não estou falando do câncer ainda, eu só estou falando de situações antes de qualquer diagnóstico. E algo que a literatura científica tem se aprofundado, que a medicina tem olhado, é para a sua história familiar. Tem casos de câncer na sua família? Casos da de mãe, casos de irmã, menor de 50 anos? Então, se cuide. Então, olhe para isso. Eu tenho um caso, mas é da minha bisavó, que parece que teve câncer, porque naquele tempo... Comece a ter uma atenção sobre o seu corpo. O Dr. Jordan Peterson, ele fala que a gente tem que olhar para nós como se estivéssemos cuidando de alguém sob nossa responsabilidade. E o que isso quer dizer? Que quando a gente coloca alguém sobre a nossa responsabilidade, eu vou deixar minha filha para você olhar. Você não vai olhar de qualquer jeito, você vai ter todo cuidado, porque está na minha responsabilidade olhar a filha da Priscila. Não é isso. Então, esse psicólogo canadense, ele traz isso. A gente tem que ter um olhar para nós, como se a gente tivesse sob a responsabilidade nossa. Porque, às vezes, a gente cuida do filho, da filha, do sobrinho, da mamãe que está idosa, e cadê os seus exames, e cadê o seu cuidado, e cadê o seu olhar para consigo? Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. Eu vou passar um pouquinho disso aqui, porque eu já fui trabalhando esses pontos, e eu não quero gastar tempo com isso, eu quero gastar tempo com outro tema. Então, agora, eu quero entrar no tema central disso aqui, de toda a minha fala. É o seguinte: fui no médico, realizei uma série de exames, e o que aconteceu? Eu estou com câncer. E agora? E aí, como eu disse no início, vou voltar a repetir. Vou abrir um grande parêntese aqui. Meu marido separou de mim. E agora? Meu filho se acidentou de moto, morreu. E agora? A empresa que eu gerenciava quebrou. E agora? Minha família me sustentava. E agora não tenho isso mais. E agora? Como eu disse, nós não somos todas aqui que vamos ter um diagnóstico de câncer. Mas intempéries da vida, eu afirmo com 99% de certeza que você vai ter. Não existe uma vida sem dor. Não existe essa vida. Não existe vida sem dor. E aí, quando a gente chega com essa notícia em casa, quando a gente chega essa notícia para o nosso coração, o que nós podemos fazer? Só existe esse caminho aqui. Dar sentido ao sofrimento. Dar sentido a isso. Quando nós olhamos para um diagnóstico, e o primeiro olhar nosso não é assim: Deus me castigou, fui pega. Realmente. Ai, isso é uma injustiça de Deus. Ou quando a gente olha e fala assim: a vida realmente é penosa, hein? Chegou isso em mim.
Quando a gente desenvolve essas duas percepções, quer dizer que a gente está muito longe, mas muito longe, de dar sentido ao sofrimento. O sentido do sofrimento se dá quando a gente tem um olhar treinado para os problemas da nossa vida. Caramba, foi um diagnóstico de câncer na sua casa. Na casa do vizinho, chegou outra dor. Na casa da cunhada, chegou outra tristeza. Então, primeiramente, é treinar o nosso olhar para achar que não é um castigo de Deus, não é uma injustiça da vida, não é eu estou fazendo um negócio muito, muito, muito terrível, porque olha o que aconteceu comigo. Ora essa. Não é isso. É a gente poder dar sentido ao nosso sofrimento. E olha só, eu quero ler essa frase para vocês. Se o sentido da vida fosse o prazer, certamente as pessoas bem mais afortunadas não padeceriam. Você sabe que não é assim. Quantas pessoas perturbadas existe tendo tanto prazer? Quantas? Eu estou num consultório de segunda a sábado, eu posso afirmar categoricamente isso. Então, eu quero que vocês leiam isso aqui e isso penetre no seu coração. Mas penetre de uma forma gostosa e que faça muito sentido. Logo, se o prazer não dá sentido para a vida, o sofrimento também não pode tirar o sentido da vida. Ora, se uma pessoa bem afortunada vive perturbada, então eu que recebi um diagnóstico de câncer, acabou a linha? Fechou? É claro que não. Se o prazer não dá sentido para a vida, o sofrimento também não pode tirar o sentido da vida. E aí você pode estar se perguntando, Priscila, é porque você não sabe da minha vida. Por isso você está falando isso. Tá bom. Mas eu quero apresentar para vocês, irmãs, duas novas perguntas diante do sofrimento. Diante do nosso sofrimento, a pergunta não pode ser: será que eu vou sobreviver? Nossa, será que o tratamento vai ser muito agressivo? Será que eu vou dar conta disso? Ai, meu Deus, como é que vai ser minha vida agora? Minha vida virou de cabeça para baixo. Como? Será que eu vou sair com vida depois disso tudo? Será que eu vou conseguir? Primeiro que essa pergunta não faz sentido nenhum, porque ninguém aqui vai sair com vida, né? Nós vamos morrer. De causas naturais ou não. Primeiro que essa pergunta ela não faz nenhum sentido para nós. Mas ela existe. Engraçado que ela existe fortemente. Porque o tempo todo a gente está se questionando, mas será que eu vou sair disso como? Será que eu vou sair disso que hora? Que hora que eu vou respirar? Meu Deus, que hora que Deus vai me olhar para mim? Porque comigo tudo acontece. A pergunta tem que ser: qual o sentido de tanto sofrimento? Qual o sentido disso? E aqui, eu diria que a parte mais importante desse nosso encontro, da minha fala, que é o sentido da vida não está apenas nas realizações, nos amores amados, naquele lugar lindo que a gente vai, viaja, tira fotos, posta no Instagram. O sentido da vida está no sofrimento dignamente sofrido. E aí, quando a gente fala sofrimento dignamente sofrido, o que você pode pensar disso? O sofrimento mais digno é aquele sofrimento onde a pessoa ela é capaz de fazer o bem, mesmo com tudo desmoronando. Ela é capaz de sorrir. Ela é capaz de agradecer. Ela é capaz de olhar e falar assim: a vida é um presente, eu estou viva. É você encontrar um porquê e um para quê. Porque não é possível que a sua vida parou porque essa situação chegou à tua casa. Não é possível isso. Eu sei, tem sofrimentos doídos demais. Tem dores que são terríveis. Eu sei, gente. Eu convivo com isso diariamente. Só que não dá para a gente parar e pensar que acabou por conta de um diagnóstico. É nesse momento que a gente precisa praticar um negócio aqui.
A gente precisa limpar os nossos olhos para a gente conseguir exercer isso aqui, esse sofrimento mais digno. O que é limpar os olhos? Você tem uma planta dentro da sua casa, mas uma planta viva, igual está lindo esse altar aqui. A primeira coisa que eu reparei quando eu vi aqui que tinha planta de verdade. No meu consultório, na minha casa, tem uma planta de verdade. Eu não quis colocar planta de plástico. Não quis. A gente precisa ter vida dentro da nossa casa. E a vida demonstra beleza. É tão lindo. Eu estou sem meu telefone aqui. O meu telefone, ele tem uma árvore florida na tela de descanso. Então, para a gente começar a ter uma vida mais digna, é preciso a gente inserir beleza. Beleza. Não é aquela mulher que você olha no Instagram e quer se comparar. Não, não é isso. É aquela beleza que flui de Deus. É colocar uma planta dentro da sua casa. É ter acesso ao verde. É ter acesso às coisas naturais. É ter acesso àquilo que traz uma elevação de espírito na sua vida. Isso vai começando a limpar o nosso olhar. Porque o problema está aqui. Onde eu vou, o problema está. Então, eu preciso trabalhar o quê? Para que o meu olho limpe, mesmo diante do problema. E aí, caminhando para o final, porque meu horário já está indo, eu vou pular essa parte aqui que eu já falei disso, que é o seguinte: existe uma pergunta fundamental para a gente fazer diante de um sofrimento. E antes de falar dessa pergunta, eu separei uma parte aqui para mim reforçar com você. Que é o seguinte: talvez você não tenha nenhum problema aparente na sua vida. Sua vida é assim, aquela vida que acontece, né? Tem altos, tem baixos, tem dias ruins, tem dias bons. Mas existem pessoas nas quais sofrem e pode estar do seu lado. E aí eu quero trazer uma adendo, assim, uma soma na minha fala, que é possível a gente cuidar de quem sofre, e não explodir junto. O que eu quero dizer com isso? Porque quando alguém traz uma história bombástica para nós, a gente tende a... Você viu o que aconteceu com a fulana? Liga lá no WhatsApp, bota no grupo. Nossa, a vida dela agora... Faz isso não. Não explode junto com a pessoa que traz uma bomba para você. Existe uma frase que diz o seguinte: a personalidade do terapeuta cura mais que a técnica. Aí eu vou trocar essa frase para nós aqui. A personalidade de quem cuida de um doente cura mais do que, não o tratamento, mas do que as chances dele de acreditar que está sendo curado. Porque muitas vezes a gente precisa de um terreno firme na qual eu olho para aquela pessoa e falo: essa pessoa me sustenta. A minha família me sustenta. Quem está ao meu lado me sustenta. Mas para isso ocorrer, nós precisamos ser essa família que realmente é um suporte de verdade, que não explode junto, que não embarca junto na dor. A pessoa ela não pode ser reduzida ao estereótipo. E isso é muito profundo. Porque é doente, é sem graça, é difícil, é debilitado, não consegue participar de nada social. Sim, é tudo isso. E mesmo assim, nós precisamos ser solo firme para o doente. Mais uma vez eu repito, muitas de nós não vamos adoecer. Muitas de nós vamos ser o amparo a quem adoecer. E que nós possamos usar isso de uma forma fenomenal. E aí, eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Quem é a pessoa humana? Eu acho interessante essa pergunta que eu fiz. A pessoa humana, a pessoa, aquilo de mais pessoal, aquilo de mais
subjetivo. Quem é a pessoa humana? Você, portadora de câncer. Quem é você, portador de câncer? Não sei se aqui tem alguém com diagnóstico, não sei se aqui eu tenho alguém que vai ter o diagnóstico. Mas eu acrescentaria à palavrinha câncer, a palavrinha sofrimento da alma. Quem é você? E aí eu quero dizer algo, que para além do estereótipo, eu tenho câncer, eu tenho tratamento uma vez na semana, eu tenho medicamentos, para além de todos esses estereótipos, minha qualidade de vida caiu. A pessoa humana, ela não é um conceito. A pessoa humana é alguém dotado de uma alma, de um ser. E aí, eu trago aqui 3 perguntinhas fundamentais para nós. Qual é o sentido do seu sofrimento? Na sua vida. Na sua vida. Não é aquela vida que você imagina ter, quando. Não. Na vida de hoje, outubro de 2023. Qual é o sentido do seu sofrimento? E eu vou te ajudar nessa palavrinha. O sentido, você pode dizer que qual é o estereótipo que eu estou colocando na frente de mim e que não está me fazendo me ver. O estereótipo é aqueles rótulos. Coitada de mim. Difícil demais. Minha qualidade de vida caiu. Eu não sei se eu vou sair viva disso. Deus está me castigando. Quem é? Qual é o bem que anseio a partir deste diagnóstico? Qual é o bem? Será que dá para extrair qual bem? E aí eu vou te ajudar com a palavrinha bem. É o olhar para fora. O que eu posso olhar para fora disso aqui, que está me consumindo? Qual é o bem? O bem que eu posso tirar disso aqui. E, por fim, qual a verdade? Qual que é o seu encontro com a sua espiritualidade, com a transcendência, com Deus, com aquilo que é além do que o olho dá conta de ver? Qual é a verdade que eu encontrarei após essa jornada? E, para finalizar, eu finalizo com um versículo da Bíblia, lá em Provérbios, que diz o seguinte: o coração alegre. E aqui ele diz o coração alegre. Ele não coloca o motivo. Ele não coloca... Ele não coloca a situação. Ele só diz o seguinte, que o coração alegre, ele traz um rosto bonito para nós. O sorriso traz um rosto bonito. Mas a dor deixa a gente abatido. E eu costumo falar isso em clínica e eu vou falar para aqui, para todas nós. Que muitas vezes nós precisamos ser atriz para trazer o bem, a verdade. Às vezes a gente precisa fingir rindo, sorrindo. Não é o rir de gargalhada, não. É aquele sorriso no rosto. Não é aquele olhar assim que todo mundo olha para mim. Nossa, o que está acontecendo com a Priscila? Não. É um coração alegre. Ele traz beleza. E a beleza nos eleva. Porque a beleza vem da transcendência. Meu muito obrigada.